que teve uma ideia, se você acha que suas ideias são idiotas, você já teve algum, todo mundo já teve alguma ideia. Pô, isso aqui, ó, vai dar muito dinheiro. Todo mundo já teve. Pô, se criarem isso aqui, caramba. Eu vou te mostrar aqui, agora, um cara que ele criou uma coisa tão absurda. A ideia dele é tão imbecil, mas tão imbecil, que você fica espantado como que ele conseguiu ganhar dinheiro com aquilo. Isso só mostra, volta para nossa teoria, que quando se tem uma ideia que acha um idiota, se você não apostar nela, nessa ideia, você pode estar perdendo dinheiro, você pode estar perdendo uma oportunidade da sua vida. Então nunca vá pela opinião dos outros em relação a uma ideia que você teve. Tá, vou botar aqui de novo nessa tela, ó. Pera aí que tá errado aqui. Vou colocar aqui nessa tela de novo pra gente ver. Assistir aqui. Esse cara que criou... Não, não é esse que tá aparecendo, não. Esse é o Peter Jordan, tá? Ele também é velho, mas é outro cara. Eu vou falar sobre um cara que... O inventor de um brinquedo que... Ouve isso. Ouve isso. O cara ficou milionário. Você que tá achando que sua ideia é idiota, ouve isso aqui. O cara ficou milionário. Agora, acordam de manhã abalados pelo desespero, sabe? Pô, eu não sei mais o que eu vou fazer pra fazer dinheiro. Não fica assim, não. Essa mentalidade é um dos maiores obstáculos pra você mesmo. Se você acreditar no teu potencial, colocar a mão na massa, você vai longe, com certeza. Eu tenho certeza disso. Confiança e trabalho. Com esses dois elementos, você consegue tudo. Até vender pedra. O que a gente vai conhecer hoje é a história real de Gary Dow, um americano que faturou milhões de dólares fazendo justamente isso. Vendendo pedras. Ele criou um produto do zero e deixou um legado cultural assim, impressionante. Você vai surpreender com essa história. Vamos lá. Fala galera, Trunks, Peter aqui. Gary Dow era filho de uma garçonete com um lenhador e se formou em publicidade na Universidade Estadual de Washington. Teoricamente, o diplominha ia abrir portas, certo? Não foi bem o que aconteceu. Gary Dow vivia de freela na área de publicidade e ali, pelo meio dos anos 70, as coisas não estavam nada boas pra ele. E nada boas mesmo, né? Digamos que o cara tava no fundo do poço, sem grana, sem job, sem futuro, sem nada. Aí tava no bar, né, tomando uma breja pra esquecer os problemas com os amigos, né, trocando uma ideia e tal, quando a ideia bateu muito forte. Essa ideia mudou tudo na vida dele e virou um fenômeno. A mãe do cara, só pra contextualizar, tá? Só pra contextualizar e você se ligar no que é. Vamos contextualizar. A mãe do cara era garçonete. Garçonete naquela época é como se fosse... Garçonete hoje nos Estados Unidos é como se fosse uma menina do job. Aqui no Brasil, tá? Como se fosse uma menina do job. Ela era garçonete. A mãe dele era garçonete. E o pai era lenhador. Tá? Lenhador. Imagine, ele não tinha condição financeira naquela época de fazer nada. Era um cara que tava... Inclusive naquela época nem existiam tantas oportunidades de trabalho. Então as pessoas precisavam inventar alguma coisa. Fenômeno nos Estados Unidos. E que ideia era essa? Vender pedra como animais de estimação. Não, tô falando sério, cara, sem zoeira. Aconteceu, galera. Um dos amigos dele tava reclamando que cuidar de bicho de estimação dava muito trabalho. Tinha que dar banho, né, levar no veterinário, levar pra passear, comprar ração. Foi nessa que o Gary Dow mandou na lata. Eu tenho uma pedra como animal de estimação, eu não preciso passar por nada disso. Ele falou isso. Todo mundo riu, lógico que riu, pô, uma pedra como animal de estimação. Mas o Gary Dow ficou com aquilo na cabeça. Peraí, e se funcionar mesmo? Bom, em algumas semanas, Dow já tinha escrito um manual de 36 páginas sobre como cuidar de pedras de estimação. Pô, era especialidade do maluco. Ele era redator publicitário, entende? Cuidava de uma pedra mesmo. Ele comprou um lote de pedras lisas de uma praia do México e encontrou dois caras mais doidos ainda para investir na ideia. Olha isso, tem que ser doido para investir nisso. Nascia ali o mercado de pedras de estimação. Ó, mais ou menos, tá? É mais ou menos loucura. Porque aqui em São Paulo também pedra dá muito dinheiro lá no centro. Tem gente... Tem gente que não vive sem uma pedrinha lá no centro. Tá ligado? Então, assim, ele foi um visionário. Ele já tava vendo que no futuro uma pedra bem menor ia valer muito mais. Tem gente morrendo pra ter essa pedra aí. Ai, Deus. E era só isso mesmo, só isso. Ele pegava pedra completamente normal, né? Pegava a pedra lá, colocava numa embalagem chique de papelão com furos pra pedra respirar. Verdade. A pedra vinha com um ninho feito de palha, né? E o tal manual de
instruções pra você cuidar daquela pedra. No manual, cara, vinham escritas verdadeiras pérolas do storytelling. Pet rocks são fáceis de treinar. Elas aprendem rapidamente a sentar, ficar no lugar e se fingir de mortas. Ou então tinha lá, né? Nunca leve sua pet rock pra nadar. Elas são conhecidas por serem más nadadoras e vão afundar. Então, olha o nível do caô. Isso pega a galera. A gente que é BR, a gente pensa lá que não tem como um negócio desse funcionar. Sabe o que é isso aí, galera? Isso aí é o que eu falei. Se você acredita numa coisa, se você não acredita em algo, ninguém vai acreditar, mesmo que não seja uma loucura. Se você acredita, pode ser uma loucura. Sempre vão ter outras pessoas que vão acreditar. Olha o tanto de seita que tem no mundo, que é totalmente louca. Tinha uma seita mesmo nos Estados Unidos lá, que o cara, ele dormia com a mulher dos seguidores dele, pô, dos discípulos dele, pô. Os caras casavam com a mulher, mas só ele podia ter filho com a mulher dos caras. Imagine, pra uma pessoa aceitar uma loucura dessa, pô. É porque o cara acreditava muito, tá ligado? Muito. E também devia usar uma pedrinha, porque o cara acreditava num negócio desse, mas eles acreditavam com unhas e dentes. Não, eu casei com a mulher, mas só quem pode ter filho é o meu mentor espiritual. E aí o cara ia lá e tome-lhe. Fazia filho na mulher de todo mundo. Então, o ser humano, se você acreditar muito em uma coisa, você convence as outras pessoas, se você realmente acreditar, que aquilo vai dar certo. Não tem gente que acredita no comunismo, pô? Não tem gente que acredita no comunismo, não tem gente que acredita no Estado Islâmico, que é bom. Tem gay apoiando o Estado Islâmico, pô. Tem gay apoiando a Palestina, pô. Vezes puríssima. Ou seja, quando você coloca na cabeça de uma pessoa uma coisa, você acredita muito, você convence ela, ela fica totalmente tapada, ela acredita mesmo. Então ele aí, no momento de escassez que eles viviam nessa época aí, ele falou, pô, vou criar um imaginário aqui. Pô, a pedra pode ser um animal de estimação. E dane-se. Tem gente acreditando no bigode, lá na Alemanha. Tem gente acreditando um cara que nem trabalha, o Stalin. Tem gente acreditando no Lula. Tem gente acreditando em socialismo, em político. Tem gente acreditando em Estado palestino, em islamismo. Tem gay acreditando nisso? Por que não vão acreditar que uma pedra pode ser um animal de estimação e vale dinheiro? Funcionou. Funcionou muito. Gerdau começou a vender as pedras em agosto. 2 meses depois, ele estava vendendo 10 mil unidades por dia. A galera começou a comprar loucamente como presente pro Natal. A estimativa é que ele tenha vendido cerca de 5 milhões de pedras a $4 cada. Acabou com todas as pedras das praias mexicanas. Cara, não é possível um negócio desse. A praia deve estar sem pedra nenhuma. Mas aconteceu pra valer. Ok, o que exatamente Gerdau estava vendendo? Não era a pedra, né? Uma pedra você consegue de graça em qualquer lugar, né? Vai na praça lá e pega uma pedra. Vai na beira de qualquer rio lá e você volta, porra, com quantas pedras você quiser. O que ele tá vendendo, galera, era uma ideia, entende? Um conceito. Era uma história. Ele mesmo admitiu isso na época. Uma ideia vende muito mais do que um produto, do que algo físico. A ideia vende mais do que tudo. Entendeu? Por que vocês acham que tem presidente no Brasil que não tem nem formação de 2º grau direito? Tem nem ginásio direito, tem nem primeiro, não sei como é que chama, ensino fundamental. Que até pouco tempo não sabia, eu nem sabia ler ou escrever. Por que vocês acham que tem presidente no Brasil que nunca trabalhou na vida? Tá ligado? Que a vida foi o contrário, lutar para as pessoas não trabalharem. Tem outro que até hoje acreditam que o cara é diferente, não sei o que, sendo que o cara provou que que teve que se aliar em diversas vezes, traiu o próprio povo várias vezes. Não tem gente que acredita em político, brother. Entendeu? Por quê? Porque não é que ele acredite naquele político. É o que está inserido no político. É a ideia que ele passa, que ele representa, entendeu? Na verdade, ele representa ele mesmo e a família dele. Todos os políticos. Tá? Essa é a realidade. E no Brasil, eles representam o interesse deles individuais. Eles negociam isso. E as pessoas acreditam. Por quê? Porque acreditam na ideia que ele diz que ele representa. Então, ele tá roubando. Pô, mas ele representa uma ideia que eu acredito. Mesmo que seja uma ideia louca, como o socialismo, que matou milhões de pessoas. De fome, inclusive. E não foi tipo assim, não, porque foi uma crise. Não, eles
deixaram morrer de fome milhões de pessoas. E mataram também em paredões, enfim, atrocidades. E as pessoas acreditam, pô. Na ideia, entendeu? Porque não interessa se o cara é um assassino, se ele é mentiroso, se ele é ladrão. A ideia que ele conseguiu inserir na mente da pessoa de que é possível, de que ele representa aquilo, já era. O cara nunca mais vai sair daquilo. Como é que o bigodinho lá da Alemanha conseguiu fazer as atrocidades que ele fez com apoio da população, inclusive a população entregando? Ó, tem um judeu aqui, ó, tem não sei o que ali. A gente viu isso na pandemia que aconteceu. Por quê? Porque a pessoa acredita na ideia. Você entendeu? Nesse ponto, nós somos mais burros que os animais. Somos mais burros que os animais. Porque o animal, ele age por instinto. Ele age pelo que ele sente ali e vê. Não tem como um frango achar que é uma águia cegamente, independente de qualquer coisa, e aí todos os bichos tratarem ela como uma águia, e ela ficar tentando voar como uma águia, e os outros bichos, os outros frangos, nossa, é uma águia. E os outros bichos terrestres que são presas da águia ficarem com medo. Nossa, aquele frango ali é uma águia. O ser humano faz isso. Se o cara disser que ele é uma coisa, que ele se sente, não, eu sou assim, mas eu me sinto que sou assado. Então todo mundo tem que me tratar assim. Os outros seres humanos querem criar lei até para você ser obrigado a tratar o cara como ele se sente. Nesse ponto, somos mais imbecis do que os animais. Sente o que ele explicou numa entrevista para a revista People, em 1975. Abre aspas. As pessoas estão entediadas demais, cansadas de todos os seus problemas. Isso as leva a embarcar em uma fantasia. Você pode dizer que empacotamos o bom humor. E era isso mesmo, cara. Era uma grande brincadeira. O manual explicava, né, que as pedras seriam teimosas. E era por isso que elas não atendiam quando... Ele vendeu o meme. O que hoje a gente conhece como meme, ele vendeu aí, entendeu? O meme era pedra. Não temos nada, não temos dinheiro para ter bicho de estimação, estamos na merda, tá crise braba. É como se eu chegasse e fosse vender picanha hoje, falasse, picanha picanha barata, e começasse a vender pedra com uma embalagem de picanha, como se fosse um meme, entendeu? E as pessoas comprassem porque entrassem na brincadeira. Foi isso que ele fez na época. Gênio, genial. chamadas, entende? Já ficava preparado. O manual plantava a ideia de que as peças curtiam viajar, mas gostavam de ficar no bolso dos seus donos. Tipo, era um grande faz de conta, né? Muita gente vai dizer que era um golpe, né? Mas também era um brinquedo que fez muito sucesso com a molecada. Funcionava, cara. É claro também que foi uma febre passageira. Passou o Natal de 75, as vendas começaram a cair e nunca mais foram as mesmas, né? Já em fevereiro de 76, Dow tentou levantar a ideia. É um meme mesmo, pô. O meme também morre, entendeu? O meme também ele dura um tempo, depois ele para. Ninguém mais fala sobre. De que as pedras seriam um presente perfeito pro Valentine's Day, pro Dia dos Namorados, né, nos Estados Unidos. Flopou com força. Ninguém queria mais saber das pedras. O último lote, 100 mil caixas, foi doado para as crianças carentes. Mas, cara, só pensa no tanto que... Pô, que maldade, né, velho? Doar pedra pra criança carente. O cara doou pedra pra criança carente, velho. Que maldade, bicho. Ele faturou num curto espaço de tempo. Na época, o Dow declarou que conseguiu comprar um carro de luxo e trocar de casa. Né? Nada mal pra quem tava vendendo um almoço pra comprar janta. Até hoje as peças de estimação ainda parecem algum filme sério, né? Ainda são vendidos aqueles, você consegue comprar. Tem até jogo oficial no Nintendo Switch. Bom, o Dow patenteou a ideia e continuou pingando o cascalho ao longo das décadas. O fato, galera, é que o Gary Dow era um cara de ideias, entende? O cara que tinha ideia e botava pra funcionar. Porque aí depois que o sucesso passou, ele tentou emplacar outras ideias tão malucas quanto essa aí, né? Em 1978, ele tentou vender caixinhas com terra, que teria sido contrabandeada da China. Qual era o plano dele? Acabar com a China. Sério, sente só o que ele explicou na época. Se um número suficiente de americanos comprar uma polegada quadrada de terra da China, em pouco tempo teremos removido o país inteiro debaixo dos seus narizes. Cara, fosse hoje, Gary Dow tinha ficado milionário de novo, né? Só o Donald Trump, iria comprar 1 milhão dessas caixinhas de terra da China, né? Só na zoeira. Eu quero é mais, manda mais. Bom, infelizmente, Gary Dow nunca conseguiu repetir o sucesso das pedras. Pior, ele ainda foi processado pelos investidores iniciais das pedras de estimação, que diziam que não receberam a divisão correta dos lucros. Mesmo assim, dessa vez as portas... Receberam o pagamento em pedra. Em pedra. Futuramente ele inventou o crack.
também fissurado por pedra e hoje é um grande sucesso aí em todos os países, inclusive no Brasil. Foram abertas, né? Ele fundou depois a Gerdau Creative Service, a própria agência de publicidade dele. E através dessa agência foram criadas centenas de comerciais de televisão, milhares de Já pensou, velho? E aí futuramente o Gary inventou o quê? O crack? O grande sucesso dele. O último grande sucesso dele foi o quê? Foi o crack? Não, porque o cara era fissurado por pedra. comerciais de rádio para diversos negócios, incluindo finanças, automotivo, educação, varejo e até empresas de alta tecnologia. E o Gerdau também se tornou autor do clássico Publicidade para Dummies, um livro que é a base para muita gente entrar no ramo da publicidade. Gerdau faleceu aos 78 anos de idade, né, em 2015, mas a imaginação dele Faleceu novo, hein? Será que ele usava pedra? permaneceu viva e o exemplo dele tá aí até hoje, servindo para inspirar a gente. E aí, que tal você tentar uma ideia maluca? Eu quero saber o seguinte, você tem alguma ideia maluca? Você pode colocar nos comentários se você acha que alguém pode roubar a sua ideia. E se a sua ideia for maneira, você acha que a gente pode ser só... É isso mesmo. É isso mesmo, tá aí. O grande Gary, que inventou as pedras aí, a pedra de estimação, e futuramente ele inventou o quê? O crack? Será que foi ele que inventou o crack? Fissurado em pedras, que faz grande sucesso no mundo inteiro, inclusive no Brasil? Fica a pergunta aí, né? Que a gente nunca vai saber. Porque eu mesmo não sei, eu não vou pesquisar agora quem foi que inventou essa pedrinha que vem assolando a humanidade, que de certa forma é mais genial do que a dele, né? Aí você fala pra mim assim, não, Abner, pô, mas é um caso específico, é 1 em 1 milhão. Não, velho. Existem vários casos de pessoas que inventaram coisas absurdas que a gente acha que é uma grande idiotice e que no final deu certo pra ela. Ela ganhou muito dinheiro com aquilo. E outro exemplo que nós vamos ver aqui agora